Olá, muito boa noite. É uma alegria e uma satisfação muito grande poder estar mais uma vez aqui para fazer o dever de casa, já que nos propomos a trazer a palavra que, como eu sempre digo, para mim é a palavra revolucionária que o mundo precisa. Bom, eu gostaria de falar sobre um pouquinho de Efésios no capítulo 6, versículo 4 ao 17, e ele trata exatamente sobre o revestimento com as armaduras do Deus eterno. Ele nos dá essa armadura. Efésios ele descreve a indumentária de um soldado romano, de um soldado grego, de um soldado greco-romano. Então a gente vai perceber muito nitidamente que Efésios vai mostrar para nós como que Deus nos reveste desse poder. É interessante que a gente começa a fazer um paralelismo entre o mundo visível, tangível, palpável e o mundo invisível. E é importante que a gente também entenda que quando se fala de questões espirituais para o homem natural, se torna até uma situação um tanto que aversiva. Para pessoas espirituais, não. Para pessoas espirituais, ela capta de imediato, de primeira, basta uma palavrinha e já por insight vem aquele discernimento do que a pessoa está falando, do que se trata, se são de coisas terrenas ou se de coisas celestes. Então vamos ver que Efésios ele fala para que calcemos o evangelho da paz, que coloquemos a couraça da justiça, devemos nos cingir. Então ele dá assim são várias, como é que eu posso dizer? São várias características ou várias peças dessa indumentária, a começar pelo cingir, pelo ato de cingir. E o que seria cingir? Trabalhando nos termos da época antiga, lá nos primórdios, aquela vestimenta em formato de bata ou vestido, naturalmente a pessoa anda com essa vestimenta solta. Agora, quando se tratava de um trabalho ou de uma corrida ou mesmo de luta, de guerras, o que a pessoa tinha que fazer? A pessoa tinha que levantar a vestimenta e amarrar mais em cima. Acima do joelho viria então a vestimenta e aquela pessoa ficaria apta para qualquer situação que lhe fosse proposta. Então, a Bíblia fala que nós devemos nos cingir com o cinto da justiça. E essa justiça, ela diz respeito ao que exatamente? Ela diz respeito à prática da presença de Deus com o atributo da justiça. Não devemos ser injustos, precisamos ser pessoas centradas na justiça de Deus. Então, essa é uma arma. Devemos também calçar o evangelho da paz. Eu acho legal uma das traduções que ela fala sobre a prontidão do evangelho. Então, esse evangelho que nos dá a luz, que nos traz as revelações de mistérios escondidos, inclusive de grandes homens lá no passado, reis, profetas, homens sábios, grandes homens, como eu falei, ele queria saber, mas estava oculto, estava ali aguardando o decorrer dos tempos, a plenitude dos tempos para que ela viesse ser revelada. Deus, o nosso Deus, é um Deus de mistério. E hoje, no decorrer dos tempos, dado esse tempo percorrido, dentro desse contexto da plenitude dos tempos, o que está acontecendo? O Evangelho nos dá a luz do que está acontecendo hoje nos dias atuais. Então nós temos aí o ato de nos cingir, de calçar o evangelho, de calçar com o sapato do evangelho, agora nos revestir com a couraça da justiça, não é verdade? Tem também ali o ponto culminante que é exatamente eu posso dizer, não leve para o sentido pejorativo, a ostentação da salvação, que é o capacete. Então, coloquemos esse capacete da salvação
e andemos firme no nosso caminhar. Aí depois vem o escudo da fé. É interessante observar que esse escudo, ou broquel, como fala no Salmo 91, numa das versões antigas, tradução antiga, eu gosto muito de fazer esse paralelismo, porque quando se trata do escudo, o escudo, a gente assistindo aos filmes da antiguidade, a gente vai perceber que eles fazem uma muralha de escudo, onde esse escudo ele até avança, mas ele não avança como deveria avançar. Ele é mais um escudo de proteção, porque se trata de um escudo grande, mais avantajado. Então ele serve para se defender das lanças, das flechas, das bordoadas, enfim. E esse é o escudo, que é de praxe. Agora tem o broquel, que é aquele redondo, em forma, como é que eu posso dizer, circunferencial, né? E esse broquel, o, o guerreiro, ele entra com esse escudo dentro da batalha, porque se trata de um escudo menor, e o que é interessante é que ele entra com esse escudo, ou seja, com esse broquel, e entra também com a espada do Espírito, que é a palavra, ou seja, ele se defende com o escudo dos dardos inflamados do maligno. Satanás, ele atua na esfera de ação psicológica, então, pelo um ato de fé, o crente em Jesus, eu falo do crente em Jesus, essa palavra soa um tanto, como é que eu posso dizer, aversiva a algumas pessoas, um tom pejorativo. No entretanto, para nós que servimos ao Deus eterno, ela soa muito bem, porque crente nada mais é do que a pessoa que acredita, que crê. Então, o crente em Jesus, ele usa esse escudo ou esse broquel para se defender e para entrar na batalha inflamada, e ele se defende com o broquel e contra-ataca com a espada, que é a palavra do Espírito. Muito legal. Isso daí eu acho muito, 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 muito show mesmo, porque com a capacidade da palavra, a pessoa ela tem condições de levar toda uma situação para que não apenas uma pessoa, mas várias pessoas venham se beneficiar em função da palavra que é colocada, e principalmente se ela for uma palavra na unção do Espírito Santo, nessa graça de Deus, porque a graça, ela não é só o favor imerecido, não. A graça que se traduz como favor imerecido, ela se define apenas com esse princípio, que a graça é um favor imerecido, mas a graça, ela vai muito além do que apenas esse favor que nós não merecemos. Precisamos sim, mas não merecemos. A graça, ela nos capacita, ela é a unção de Deus na nossa vida, e nós realizamos coisas com a graça, com a unção de Deus, que por si só seríamos incapazes de realizar. Então a gente vai observar que Efésios, que é uma carta dirigida, que fala da igreja, que é dirigida à igreja, e quando eu falo de igreja, eu falo de igreja, pessoas, não o templo físico, o templo que engenhosamente é feito como é que eu posso dizer? Pelo profissional da edificação, da construção, o engenheiro civil, e a pessoa que propriamente vai levantar, vai construir, vai edificar. Eu estou falando de pessoas enquanto organismo vivo de Cristo Jesus. Então, essa igreja, ela é espiritual. E aí eu volto a dizer que quando tocamos nesse assunto da espiritualidade, as pessoas ficam meio que assim, sabe? Aversiva quando a gente leva uma conversa nesse sentido da espiritualidade. Mas Efésios, ele trata exatamente sobre isso. A nossa luta, veja bem, a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, está se vendo que não é contra seres humanos. A nossa luta é contra potestade do mal, contra hostes infernais nas regiões celestiais. Percebe como muda toda
uma situação, porque ela deixa de ser terrena e ela passa a ser em um translado, ou seja, eu vou tirar essa palavra translado, ela passa a ser mais acima, mais transcendental, que sai dessa relatividade e busca o absoluto, já que nós não alcançamos. Mas como assim? Como assim essa questão espiritual? Bom, quer queiramos admitir ou não, nós somos seres espirituais. O homem, ele é alma, ele é corpo, alma e espírito. Ou melhor, o contrário. Hoje é preconizada a ideia de que nós somos alma, corpo e espírito, mas na verdade é o contrário. Nós somos espírito, que é algo eterno, somos alma, que é a nossa sede dos sentimentos, dos pensamentos, é o nosso lado, como é que eu posso dizer? O nosso lado da personalidade, e tem também o nosso corpo, que é onde reside o espírito e a alma. Então, fugindo ao senso comum, ao que podemos chamar de paradoxo, então, paradoxalmente, o homem é um ser espiritual. Ainda que ele não queira ser espiritual, ainda que ele sinta uma aversão para quem fala de coisas espirituais, ainda assim ele não pode negar o fato de que ele é um ser espiritual. Haja vista ele desconheça esse fato. No entretanto, o fato de ele desconhecer não o exime de ser. Ou seja, ele continua sendo um ser espiritual. E ele não se dá conta, ele não atenta, ele não atina que ele está numa batalha que é travada, é uma batalha milenar. A partir do momento que a pessoa professa a fé em Cristo Jesus, ele já comprou uma briga com o inferno. Porque existem pelo menos 3 tipos de pessoas, especificamente dentro dessa visão que nós estamos colocando aqui. Bom, tem o homem natural, que ele só entende as coisas do parâmetro natural, e isso é razoável, isso é compreensível. Tem o homem carnal, que é aquela pessoa que religou o espírito com Deus, se tornou um homem espiritual, mas ele não conseguindo se firmar dentro do padrão de vida espiritual, então ele ficou lá e cá. Sendo assim, ele se tornou um homem carnal. E existe também o homem que ele é, via de regra, todos são homens natural. Mas aí, quando ele religa o espírito dele com Cristo Jesus, então ele passa a ser um homem espiritual e ele leva a sério a sua vida com Deus. Então existe o homem espiritual, existe o homem carnal e existe o homem material. O homem material, ele não consegue entender as coisas do espírito, porque as coisas espirituais, elas se entendem, elas se discernem, elas se interpretam espiritualmente. Você entende o que eu digo? Então, as coisas materiais, elas se discernem materialmente. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Uma vez que o homem espiritual e o homem carnal também são espirituais, eles conseguem entender o ponto de vista material. E o contrário não acontece da mesma forma, porque ele é apenas material. Ele está aqui, como é que eu posso dizer? Ele está aqui em um degrau, e o degrau da espiritualidade está mais acima um pouco. E Efésios mostra as regiões celestiais como palco de todos os acontecimentos do que acontece aqui. Quem tem uma vida com Deus, ele governa nas regiões celestiais. A pessoa ele começa a ver o transcendental. Ele sai dessa esfera de ação terrena, onde ele vive essa relatividade humana, e ele passa a viver então o transcendental. Ele começa a ver os milagres de Deus, que para o homem espiritual é normal, mas para o homem material não, é algo extraordinário. E nós, enquanto seres espirituais, deveríamos ter isso como um acontecimento muito natural.
Mas não é assim que acontece. Então fica aqui essa minha colocação com relação a situações ou questões do Espírito de maneira sucinta, para que a gente comece a adentrar dentro dessas questões espirituais. São tão grandes, são imensas, são profundas, são inefáveis, ou seja, não há recurso da fala para a gente traduzir, para a gente exprimir o que de fato vem a ser isso daí, vem a ser a questão espiritual. Fiquem todos com Deus, foi um prazer imenso estarmos aqui e vamos lá, tá bom? Eu rogo a Deus que Ele nos abençoe rica e gloriosamente.